para a reforma agrária. Mais de R$1 bilhão é possível, só através dessa lei, colocar no orçamento da reforma agrária. Portanto, a reforma agrária está viva. E a bancada da bala no Congresso Nacional, vocês sabem que é forte. E a forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. E ontem dizíamos na passeata, vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles. Porque se eles são capazes de incomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Vai ter reforma agrária, vai ter luta e não vai ter golpe. Viva os trabalhadores! Tudo bem, gente? Boa tarde. Minha equipe está trabalhando firme ainda em Brasília. Eu estou em Curitiba, mas acompanhando atentamente o que acontece em Brasília. E tem dois casos muito importantes para vocês que acompanham o impeachment, estão acompanhando essa situação toda envolvendo o afastamento do PT do poder e crimes graves que vem acontecendo de uma maneira diuturna lá em Brasília. Primeiro caso, nós vamos entrar com uma representação criminal na segunda-feira, na Procuradoria-Geral da República, apoiando também o senador Ronaldo Caiado, que já o fez também, contra a CONTAG e contra o MST, que é um braço da CONTAG, um braço armado do PT, que ameaçaram todos os brasileiros, e pior, na frente da presidente Dilma Rousseff, evento no Palácio do Planalto, ou seja, um circo armado com o nosso dinheiro, o dinheiro público, os nossos impostos, em que ele ameaça a invasão de terras, invasão de gabinetes, escritórios, uma coisa sem tamanho de uma presidente da República que prevaricou, se omitiu e cometeu crime de responsabilidade novamente. Assistiu uma ameaça contra milhões de brasileiros, contra representantes dos estados, e dizer que se tiver impeachment, a CONTAG, que é o braço do MST também, que eles vão invadir, destruir, botar fogo. Já está acontecendo isso há muito tempo, só que isso é uma ameaça direta e na presença da presidente da República dentro do Palácio do Planalto. Qualquer país decente no mundo botava uma presidente dessa para correr. Não é à toa que no site da Fortune ela é disparadamente eleita a pior líder mundial. Então nós vamos na segunda-feira fazer uma representação criminal ao Procurador-Geral da República pedindo uma apuração enérgica contra o diretor da CONTAG, que é o MST disfarçado de sindicato, que ameaçou todos os brasileiros e todos nós ficamos indignados e não podemos aceitar na presença da presidente da República. Para mim é outro crime de responsabilidade, deixar a subversão da ordem pública, a subversão do Estado democrático, que ela, como presidente, deveria preservar. O segundo, a última fase da Operação Lava Jato, caso gravíssimo, em que os indícios agora se tornam provas concretas. E nós vamos também, na segunda-feira, apresentar ao juiz Sérgio Moro uma representação criminal pedindo compartilhamento das provas obtidas na Lava Jato com o Ministério Público Federal e Estadual de São Paulo, para reabrir o inquérito da execução do prefeito Celso Daniel. O prefeito que provavelmente ia denunciar, naquela época, lá atrás, casos de corrupção escabrosos no ABC, envolvendo Lula, envolvendo o PT, e que acabou executado. E eu tenho certeza, pelas entrevistas da Força Tarefa da Lava Jato, que envolvem Polícia Federal, Ministério Público Federal, a Receita Federal, apoiados pelo juiz Sérgio Moro, que os indícios viraram provas. E nós temos agora sujeira saindo debaixo do tapete. Com certeza, as provas que demonstram que dinheiro, através de uma grande construtora, foram pagos para calar a boca de alguém que vinha chantageando
o PT com informações sobre essa execução desse prefeito que queria se livrar das garras da corrupção, são importantíssimas e vão ajudar a trazer à luz esses casos de corrupção. Então fica essas duas informações para vocês ajudarem a multiplicar, porque nós somos poucos na oposição, mas vocês são milhões e nós não podemos deixar meia dúzia de pão com mortadela, os carguinhos de confiança do PT que estão no governo e o pessoal de CUT e MST que ganham para isso, parecer que são a maioria. Nós, só poucos da oposição, contamos com os milhões de brasileiros. Nós vamos, então, criminal no diretor da CONTAG, braço do MST, por ameaçar os brasileiros, e pedir para o Sérgio Moro compartilhar as provas da Lava Jato com o Ministério Público Federal de São Paulo e estadual para reabrirem a investigação em relação à morte do petista Celso Daniel. Um abraço, estamos juntos. Tenho certeza que nos próximos dias nós vamos ter boas notícias. Não podemos abaixar a cabeça. O presidente Dilma não vai comprar todos os... Agora, o caso do MST é preciso ter muito cuidado, porque o MST recebeu aquilo que se chama de carta de corso. Caso vocês não lembrem, há uma diferença técnica entre um pirata e um corsário. O pirata é um sujeito que... Um pirata é uma espécie de ONG. O sujeito pega um barco, pega um grupo de malfeitores e sai pelos 7 mares a abordar navios cargueiros, mercantes e roubar-lhes a carga. Bom, tem um determinado tipo de pirata que recebe de um certo governo uma coisa chamada carta de corso. E ao receber a carta de corso, ele torna-se um corsário. O que é um corsário? Se o pirata é uma ONG, o corsário é um pirata estatal, ou seja, um pirata a serviço de um governo. Então, a Inglaterra, um belo dia, não dava conta do Francis Drake, que era um pirata, chamou o Francis Drake e falou assim, olha, você vai virar Sir Francis Drake, vai receber um título de nobreza e agora você recebe essa carta de corso para você ir lá roubar os navios dos franceses. E aí o Sir Francis Drake, em vez de ser pirata, tornou-se corsário. Então, o que é o MST? O MST é uma entidade que recebeu uma carta de corso do governo para piratear quem? Os donos das empresas, das fazendas. Ou seja, os proprietários agrícolas estão sendo atacados legitimamente pelo MST. Veja, há uma absoluta desproporção jurídica aqui. Se você na sua casa estiver implicando lá com uma certa árvore, e se você resolver cortar essa árvore, se alguém souber, se a prefeitura souber, se o IBAMA souber, você vai ser processado como criminoso ambiental. No entanto, o MST invade uma fazenda, corta todos os pinheiros, mata todas as vacas que conseguir, depreda tudo que tiver ali organizado, por exemplo, os utensílios domésticos das casas dos proprietários, e ninguém acha isso estranho. E o governador do estado, como também é o presidente da República, não mandam a polícia, não mandam a carga pesada da polícia para resolver isso. Por quê? Porque, de fato, eles têm uma carta de corso, eles receberam uma autorização estatal para produzir essa pirataria legalizada. Então, o que dizer, portanto, de uma organização de piratas que é autorizada pelo governo federal? Ora, se o governo federal não gosta dela, é porque talvez ela, às vezes, tenha uma dificuldade de atuar num estilo que pareça politicamente melhor naquele momento. Não se trata de o problema do governo federal com o MST não é um problema de natureza moral, nem de um problema conceitual, é simplesmente um problema de discordância de estilos. Talvez o governo federal não esteja gostando que num determinado mês lá, e logo naquele mês e não em outro, haja uma somatória lá de distúrbios no campo. No entanto, há uma absoluta identidade e sintonia entre o atual governo e o movimento chamado MST, que não é um movimento que deseja terra nenhuma. Na verdade, o MST não quer terra nenhuma, o STED não quer terra nenhuma. O que eles querem, na verdade, chama-se poder político, ou seja, eles querem estabelecer uma possibilidade de influenciar a nação por meio da força. Tanto é que, se você fizer a geografia dos assentamentos, os assentamentos que o MST tem são todos perto de entroncamentos rodoviários, ou seja, são todos eles estrategicamente posicionados para que o MST possa exercer na força uma intervenção política, se for o caso. Repare, existe um livro chamado O Karma da Terra no Brasil, escrito pelo Chico Graziano. Chico Graziano é uma pessoa acima de qualquer suspeita, porque ele foi presidente do INCRA no governo FHC, tem uma formação de esquerda,
foi um parlamentar do PSDB de nítido viés de esquerda, e é um sujeito que você lê o que ele diz, certamente você percebe que ele é uma pessoa de esquerda. E o Chico Graziano escreveu um livro dizendo algumas coisas sobre o MST, que, portanto, vindo da fonte que vieram, são muito importantes. Dizer assim, que de 60 até agora, o Brasil gastou com assentamentos sem terra, de todos os tipos, fora ou dentro do movimento do MST, alguma coisa em dinheiro atualizado de 20 bilhões de reais. Esse foi o investimento que foi feito. Esse investimento, quando analisado em relação ao seu produto, ou seja, ao seu resultado, em termos de produção agrícola, é perto de zero. Quer dizer, o que é, afinal de contas, o movimento do Sem Terra no Brasil, desde que se fala em reforma agrária na década de 60? O tio do Chico Graziano, chamado José Gomes da Silva, foi o mentor do primeiro projeto de reforma agrária depois do governo militar, em 67, 68, mais ou menos, e fez-se uma enorme quantidade de coisas. No entanto, do que é que trata o MST? Trata de assuntos fundiários? Não, o MST trata exclusivamente de assuntos políticos. Portanto, ele funciona como uma espécie de braço armado do atual governo, até mesmo que existe, até mesmo para provar que o atual governo não é agressivo. Então você precisa ter uma entidade armada, uma entidade agressiva, produzindo todo tipo de barbaridade, obviamente com autorização, não só com autorização do governo, mas com a bênção da Igreja Progressista, para que o governo possa ter uma aparência de neutralidade e de bom senso e de ponderação. Então, as promessas que o MST recebe do Lula são todas promessas que têm que ser analisadas no fundo, por um quadro de referências maior do que você está fazendo. Quer dizer, eles têm lá uma agenda que é absolutamente idêntica, é a mesma, e edes têm, então, divergências ocasionais para não dar muito na vista e não parecer que o MST, na verdade, é uma espécie de ministério armado do atual governo, o que de fato é, com a contribuição de muitos governadores do Estado, do seu Jaime Lerner e do seu Roberto Requião. Ambos se recusaram a botar ordem no campo do Paraná. Não é só o Requião, o Jaime Lerner também se recusou. E o Marco Antônio de Almirante Tamandaré, ele diz: a política de se criar mais pobres, ou seja, retirando dinheiro dos que empregam e produzem através dos impostos, para depois criar esse assistencialismo humilhante, não é arriscado a médio prazo para o próprio governo? Mas justamente o contrário, é a única política boa. Para você poder tirar mais dinheiro dos que tem, você tem que aparecer com mais problemas. Porque se todas as pessoas estivessem muito bem, estivessem muito felizes e muito prósperas, como é que você ia justificar o aumento da carga tributária? Então, você precisa gerar o problema para depois aparecer voluntariamente com uma solução. O governo é uma